Olá, minhas maravilhosas, minhas amadas, tudo bem com vocês? Muito bom estar mais um dia aqui. Talvez você não me conheça, esteja chegando aqui hoje, mas eu sou Sheila Lima, terapeuta cristã, especialista em casais e há mais de 12 anos eu estou aqui com você. Nesse vídeo eu vou te explicar absolutamente tudo, tintim por tintim, que você precisa saber para tomar uma decisão sobre a Jornada Reconecta, meu programa completo para uma mulher que quer salvar o casamento e ter um lar onde reina a paz e a tranquilidade. Mesmo que o seu casamento esteja à beira da separação, ou que o seu marido não queira mudar, e até mesmo que você já tenha tentado de tudo e nada tenha dado certo. Eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, né? Esse vídeo que eu vou te mostrar agora é um vídeo de uma pessoa muito especial. Ela também foi uma das minhas Marias. Eu quero te apresentar a Dalvane. Dalvane chegou até a mim com um pedido de separação dentro de casa. Vocês acreditam nisso? O marido queria o fim. Ela estava desesperada e antes de entrar na jornada, ela me disse exatamente isso. Sheilinha, eu vou entrar pra quê se ele quer se separar mesmo? Ouve agora o que é que ela tem para dizer para você. Uma situação muito complicada, na verdade eu estava vivendo já tinha praticamente um mês que eu estava vivendo com um pedido de separação, de divórcio. Eu já não sabia mais o que fazer, eu estava desesperada. Quando eu entrei na jornada é porque eu estava completamente desesperada. Eu, tipo, não queria o fim do relacionamento, só que eu não sabia o que fazer, como agir, eu não sabia o que eu precisava fazer. É como restaurar, tipo, às vezes você pensa que não tem mais jeito, fazendo a jornada a gente consegue ver que tem jeito. E daí dentro da jornada, o incrível é assim, que dentro da jornada, teve várias situações, tipo assim, que ela falou assim, tipo: "Isso aqui não é para restaurar o seu casamento em primeiro lugar, é pra restaurar você primeiro, você com Deus e depois o seu casamento". E foi realmente o que aconteceu, graças a Deus. Nem no começo, tipo assim, a gente entra com aquela expectativa: "Pronto, agora eu vou resolver tudo, né, tá tudo certo nas primeiras aulas". E não, não é assim, eu descobri que primeiro eu tenho que me conhecer, me amar, eu preciso me valorizar. Primeiro eu tenho que me reencontrar, me restaurar, para depois eu restaurar o meu relacionamento, né. Na quinta ou na sexta aula, acho que foi na quinta, a Sheila falou sobre comunicação, tipo assim, tudo que ela ia ensinando, eu ia fazendo, tipo, né, as atividades que ela ia propondo, eu ia, fazendo, ia tentando o máximo que eu podia, tipo, teve uma antes da de comunicação, foi a questão do toque, da gente estar próximo, do elogio, e eu fui colocando em prática tudo que eu conseguia. Ainda com aquela, a separação em vista, entendeu, tipo, ainda estava naquela. Que de tudo isso foi a forma como me aproximar do meu esposo. Não ficar esperando ele se aproximar de mim, entendeu? Eu acho que de tudo, de tudo, de tudo, a comunicação, que está sendo muito importante, eu ainda estou trabalhando isso, porque é algo que a gente, né, mas já está me ajudando muito, porque já me ajudou a comunicação, mas acho que o principal é a questão do toque, do elogio, porque que eu ficava esperando receber para eu fazer. Porque do mesmo jeito que foi importante para minha vida, praticamente salvou meu casamento, praticamente não, né, salvou o meu casamento, então, que a pessoa possa investir sabendo que vai ter um retorno abençoado por Deus, maravilhoso. Só que eu acho que, assim, vale muito mais do que só por relacionamento. Tipo, então, tipo, valeu a pena mesmo que a relação não tivesse continuado, ainda teria valido a pena pela forma como eu me sinto hoje. Para um pouquinho, eu preciso pausar aqui, porque eu sei que tem mulheres assistindo esse vídeo agora e pensando assim: Sheila, mas o meu marido não vai querer participar de nada disso. Olha, o marido da Dalvane não queria participar. Ele queria separação e foi sem ele mesmo que ela começou. A partir dela, só dela, que tudo mudou. Vocês gostaram da história dela? Muito bem, eu também fico muito feliz de ver as mudanças que já começaram naquela casa. Agora, deixa eu te apresentar a Marlise. Gente, a Marlise é uma graça, tem 30 anos de casamento e ela teve a coragem de dizer algo que poucas mulheres dizem. O problema estava nela. É, ela disse, o problema está em mim, Sheilinha. Sou eu que sou explosiva, sou eu que sou ansiosa. E o ambiente em casa era de briga e estresse.
houve o que 30 anos de casamento e uma decisão de mudar produziram após a jornada? E eu já vinha há tempo com problemas, né, todo mundo acho que a maioria tem probleminhas e às vezes do jeito que a gente conduz pode virar um problemão, né. 30 anos de casada, bem complicado já. Mas eu sempre fazia várias coisas e queria separar, enfim, mas eu sempre no meu coração eu sei que eu amo ele, então eu não consigo querer que as coisas melhorassem. E assim, ó, tá até melhor. Quando eu peço alguma coisa, ele tá só chega e tá, vou fazer hoje também. Se ele diz assim, eu não posso fazer hoje também, eu tento entender, porque eu não posso querer que ele seja como eu sou. Isso tudo a gente aprendeu, né? Se eu for contar, tem bastante coisinhas para contar, mas posso dizer para vocês, já vejo bastante mudanças em mim, trabalhando bastante em mim e dele já vejo mais atencioso. Outro dia eu tava meio chateada, tava lá no banheiro e ele passou me beliscando assim, tirando sarro, coisa que ele já não fazia mais, eu já tava sentindo falta. Coisa simples, né? Incrível essa história, né? Mas não acaba por aí. Eu quero te mostrar agora a Judite. A Judite tem 57 anos e 32 anos de casamento. Quando chegou a mim, o marido tinha se fechado completamente. Ela me descrevia ele mais ou menos assim: Sheila, ele virou uma pedra. Sabe o que aconteceu com a Judite, com o marido dela? Presta atenção nesse vídeo agora. Olá, mulheres. Eu sou a Judite, de São Paulo, tenho 57 anos. Eu conheci a Sheilinha pelo Instagram, num momento muito difícil do meu casamento. Sou casada há 32 anos, mas só chegamos até aqui, graças a Deus, primeiramente, através dos conselhos dados pela Sheilinha que salvaram meu casamento. Eu sou um pouco tímida e meu marido extremamente reservado. Mas fiz questão de vir aqui falar para vocês, gravar esse áudio, porque eu já estive sem esperança e a Sheilinha, com todo o carinho, paciência e com o método dela, mudou minha vida. Depois de tantos anos de casado e o casamento entra numa rotina e a gente foi se distanciando, sabe? Parecia que a gente era irmão. A gente se amava, um cuidando do outro, brigava às vezes, mas porque a gente é diferente. Mas a gente não era mais como um casal. Quando procurei ajuda, eu fiz a jornada Reconecta. Não foi fácil, mas os dias foram passando e meu marido, que parecia uma pedra, que nada movia, aquele homem começou a ter mudanças. Hoje somos um casal diferente. Fizemos um pacto de envelhecer juntos e tá dando certo. Quero agradecer você, Sheila, por ter salvado meu casamento e por salvar tantas famílias que eu vejo por aí, você salvando no Instagram. Um grande beijo meu e do Pedro. Que maravilha! 3 mulheres, 3 situações completamente diferentes. Um marido que queria separação, um casamento de 30 anos onde o problema estava nela, um marido fechado como uma pedra depois de 32 anos. E as 3 chegaram onde elas exatamente queriam. As 3 percorreram esse caminho a partir de um único lugar: elas mesmas. Sabe, minhas amadas, eu preciso te contar de onde veio esse caminho, porque ele não nasceu nos livros, e entender isso vai mudar a forma como você vai receber tudo que eu ainda tenho para te mostrar aqui. Eu não sou uma terapeuta que aprendeu sobre casamento só nos livros, só na faculdade. Eu sou um pouco como você. Eu nasci em Guarulhos, talvez você conheça a minha história. Guarulhos, São Paulo. Com apenas 8 meses de vida, eu fui criada pelos meus tios. Porque a minha mãe biológica sempre teve uma saúde muito delicada, muito difícil. Então, a minha tia e o meu tio começaram a me criar. E eles foram para mim o meu pai e a minha mãe de verdade. Mas lá em casa a vida não era fácil, não nos faltava nada, mas o meu tio, aquele que eu sempre chamei de pai, ele sempre teve problemas com bebidas alcoólicas. Quem já passou por isso sabe da dificuldade.
E o casamento deles não era marcado por brigas, eles não eram de ficar brigando, não, não era. Mas era marcado por críticas. E dentro daquela casa havia pouco espaço para gentileza, para diálogo, para abraço, para paz. Ninguém falava de sentimento. As palavras que existiam eram sempre de muita cobrança. E sabe o que aquilo foi criando dentro de mim? Uma sede enorme por algo que eu nunca tinha visto de perto. Eu queria, com tudo que eu tinha, viver num lar onde existisse paz, onde as pessoas se ouvissem mais, onde as pessoas se respeitassem. Eu sei que não era um sonho grande, sabe? Mas era um sonho simples do mundo, mas era para mim, naquele momento, parecia tão distante. Foi quando chegou o momento de eu construir a minha própria família, minha própria história. E eu entrei no meu casamento com uma decisão muito clara dentro do coração. O meu lar vai ser diferente de tudo que eu vivi. Já faz 18 anos que é a minha melhor escolha. Ele me acompanha, nós somos muito parceiros. E quem já me acompanha no Instagram sabe que eu chamo ele carinhosamente de príncipe. Mas o nome dele é Henrique, tá? Para quem não sabe. Ele também veio de uma família disfuncional, uma família muito sofrida. Então nós tivemos que recomeçar juntos uma nova história. E eu casei decidida a fazer o nosso casamento dar certo. Foi fácil? Não, não foi. Porque casamento nunca é, né, gente? Nós tivemos dificuldades de comunicação. Aí, cada vez que a gente tinha uma conversa difícil, desentendimentos. Mas eu estava lá, eu não desistia. E hoje, depois de 18 anos juntos, eu vivo exatamente o que eu sempre sonhei. Um lar onde reina a paz e a tranquilidade. Por isso que é isso que eu sempre falo para vocês. Eu posso te dizer isso com honestidade. Não é como marketing, é o meu testemunho, a minha história. E os anos foram se passando e enquanto eu construí o meu casamento, e eu e o Henrique começamos a servir também juntos na igreja. E a gente ia lá de forma voluntária, levando o que a Bíblia ensina sobre casamento, visitando as famílias. E ali algo começou a mudar, começou a acontecer algo diferente. Porque olha só, eu comecei a ouvir histórias. Nós íamos nas casas, visitávamos as casas, as famílias, e em cada lar que a gente chegava, nós encontrávamos mulheres que sonhavam com um casamento feliz, mas viviam em meio a briga, mágoa, discussão, silêncio, distanciamento. Mulheres que tentavam, que eram cristãs, que oravam, que se esforçavam e mesmo assim elas continuavam sem encontrar um caminho. E cada história que eu ouvia tocava muito fundo em mim, porque eu me lembrava da menina, sabe a menininha que eu fui, do lar que eu sempre sonhei em ter. E eu comecei a entender que aquilo não era coincidência. Não, não era coincidência, não. Eu entendi que aquilo era propósito. Foi então que eu fui me formar, uma nova formação, como terapeuta especialista em casais e relacionamentos. Eu me formei em 2014 e eu, quando terminei a formação, foi muito interessante, porque eu recebi um protocolo de 10 primeiras sessões para você aplicar com o paciente. E eu olhei para aquilo e eu fiquei pensando assim, caramba, se o paciente não resolver o caso dele, né? Se eu não conseguir ajudá-lo nas 10 sessões, o que é que eu vou fazer? O que eu vou dizer para ele? Foi aí, minhas amigas, que eu fui fundo. Porque você sabe, quando você quer ser boa, você tem que estudar, né? Você tem que se aprofundar. Eu estudei cada etapa do processo, eu fui além do que me ensinaram. E eu comecei a construir, olha só, um protocolo próprio, desenvolvido, de sessão a sessão para cada casal. Eu ouvia o casal e eu montava um protocolo para eles. Olha só quantos protocolos ao longo desses anos, com atendimento real, com histórias reais. E nessa jornada, eu descobri algo que vai contra tudo que a maioria das pessoas acredita sobre casamento. Sabe o que eu descobri? Que a restauração de um casamento começa, na maioria das vezes, quando uma única pessoa decide mudar a forma de se posicionar dentro da relação. Mesmo quando o outro ainda não quer mudar. Não é os dois, é uma pessoa.
Isso aqui pode parecer muita teoria para você, mas isso não é teoria. É o que eu vi funcionar e vejo funcionar nos atendimentos, porque eu ainda atendo. Nas famílias da igreja eu vi isso, dentro dos lares reais, de casamentos que estavam à beira da separação, sendo ali reconstruídos. Mulheres recuperando a paz dentro do próprio lar, sem o marido precisar entrar em nada primeiro. E eu poderia continuar só com o consultório. Minha agenda tá cheia, minha vida tá boa, amo os meus pacientes, mas há uma coisa que eu não consigo fazer, é saber que existe um caminho que eu já vi funcionar centenas de vezes e guardar isso só para quem consegue chegar até mim. Existem mulheres, por exemplo, que precisam disso agora, mulheres que talvez nunca tenham acesso a um atendimento individual de uma terapia. E Sheila, eu acredito com tudo que tenho que todo casamento merece uma chance. É por isso que hoje eu tô aqui com você. Agora que você sabe de onde veio toda essa jornada Reconecta, você que já me segue aqui, já me conhece, eu preciso ser honesta sobre para quem ela é e para quem ela não é, porque ela não é para todo mundo, tá? A jornada Reconecta é para uma mulher cristã que acredita que o casamento foi criado por Deus para ser bênção. É para você, mulher, que tenta conversar e a conversa vira briga. Ou pior, tem aquelas que nem vira briga, tem aquelas que a conversa vira silêncio. É para você, mulher, esposa, que sente que o marido está frio, que o marido é distante, que talvez já tenha ouvido dele que o amor acabou, que o desejo não existe mais. É para você, mulher, que trabalha, cuida dos filhos, cuida da casa e ainda está lá, carregando o peso de salvar essa família. A jornada Reconecta é para você, esposa, que viu seu marido se afastar de Deus e sentiu aquilo abalar toda a estrutura do seu lar. Mas a jornada Reconecta não é para todo mundo. Não é para quem já está decidido a acabar com o casamento e que está simplesmente procurando uma validação para ir embora. O que eu ensino aqui é um caminho de volta, não um argumento para separação. E ela não é para quem está esperando que o trabalho seja completamente do marido, porque às vezes você está esperando que a mudança seja só dele. O que eu ensino começa em você, não porque a culpa é sua, mas porque você é responsável pelos seus 50%. A Jornada Reconecta, ele é um programa completo, estruturado em 4 fases numa ordem certa, que eu desenvolvi em mais de 12 anos dentro de consultório, depois de ter ajudado milhares de casais a salvarem o seu casamento e a ter um lar onde reina a paz e a tranquilidade. Sabe que toda mulher que chega até mim, ela chega convencida de que o caso dela é diferente. Sheila, o meu caso é o mais grave. Sheila, já foi tempo demais, não dá mais para fazer nada. Sheila, já tentei muitas coisas. E o que eu aprendi nesses 12 anos é que o ponto de partida é sempre o mesmo. A jornada começa onde você está agora, exatamente aqui. Deixa eu te explicar dessas 4 fases. A primeira fase da jornada, a virada, sabe a virada? Ela vai começar em você, antes de qualquer mudança no casamento. Você precisa reconstruir um chão firme. O que é o chão firme? A sua identidade, os seus limites, a clareza de quem você é, porque você não consegue dar o que você não tem. E quando uma mulher ela muda por dentro, o ambiente ao redor começa a responder mesmo antes dela aplicar qualquer outra técnica. A segunda fase da jornada é o caminho. Eu vou te dar um mapa emocional do casamento, porque ele fecha quando você fala. Ele faz isso, porque os mesmos ciclos se repetem há anos no seu casamento e com esse mapa na mão, você muda por completo a dinâmica do seu casamento. Tudo isso partindo de você, sem que ele precise participar, nem que ele saiba que você está participando de alguma coisa. E a terceira fase é a reconstrução. É reconstruir a arquitetura do lar. Os papéis, as rotinas, essa intimidade que, olha, se eu fosse falar de intimidade com vocês, que já foi se distanciando.
Afinal, a intimidade, ela não volta através de um esforço artificial, tá? Ela volta como uma consequência de um terreno preparado. E aí a gente chega na quarta fase, que é o hábito. O hábito, ele transforma o que você aprendeu em rotina, porque transformação que não vira hábito, vira apenas intenção. E intenção não transforma casamento. Afinal, de boa intenção, você já sabe o resto, né? Você sabe que quando essa fase termina, você chega a um lar intencional, onde a tranquilidade, o clima do seu lar são o resultado dos pilares que você constrói. A jornada Reconecta, ela é online, com aulas gravadas, entregues através de uma plataforma específica que vai ficar disponível para você 24 horas por dia e com 1 ano de acesso livre. E eu sei que a primeira coisa que passa pela sua cabeça quando ouve isso é: ai, Sheila, eu trabalho, eu cuido dos filhos, eu tenho minha casa, eu não tenho tempo nem para mim, minha rotina já está no limite, eu não tenho tempo para mais nada. Vocês acham que só você que pensa isso, minha amiga? Eu ouço isso há muito tempo, com frequência, e eu entendo, não é desculpa, é uma rotina real, é puxada, que não deixa brecha visível para mais nada. Por isso, tudo quando a gente faz com muito carinho, pensando em você. Por isso que a jornada, ela foi estruturada, presta atenção, ela foi estruturada para no máximo 50 minutos por semana. Minha amiga, tem aluna que estuda no trajeto do trabalho, tem aluna que assiste enquanto faz o jantar, enquanto está lavando a louça. E justamente porque é gravado, você pode revisar quando você precisar. Um dia difícil, uma situação específica, o protocolo vai estar ali para você. Eu sei que tem mulheres que pensam: ai, Sheila, e se eu não conseguir aplicar? Mais uma frustração. E se eu investir tempo e dinheiro e travar no meio do caminho? Eu sei que também esse medo é legítimo, especialmente para quem já saiu frustrada de tantas outras tentativas que fez no casamento. Olha, com a minha experiência, o que eu posso te dizer é o seguinte: você não vai estar sozinha dentro dessa jornada. Há um acompanhamento, há suporte de toda uma equipe, há um lugar para você tirar suas dúvidas. Alunos que chegaram até mim com exatamente esse receio, sabe, do medo de começar e não conseguir, relataram que o fato de ter o próximo passo sempre claro foi o que as manteve no caminho quando a vida ficou difícil. E eu vou estar aqui, segurando na sua mão. O método, ele carrega você enquanto você aprende a caminhar. Imagina só, a cada 15 dias, nosso encontro, um encontro só de mulheres, a cada 15 dias, sessões ao vivo comigo para acompanhar os casos reais, responder as dúvidas. Eu sei que você vai estar com um monte de dúvida ali, eu vou estar ali para aprofundar o que o método ensina. E eu sei que pode ser que você já tenha comprado, às vezes, um curso online. Já comprei um curso, não terminei, comprou, às vezes assistiu às aulas, aí a vida foi atropelando tudo e o curso ficou lá, parado. Isso acontece, tá? Porque a maioria dos cursos deixa você sozinho com o conteúdo. Aí a dúvida aparece, você fica sem resposta, você trava e aí chega uma hora que você para. Mas a minha jornada, meu curso não foi dessa forma. A minha jornada não foi para você ficar sozinha. Ele é um método com aulas gravadas, um curso que você compra e você caminha comigo, um protocolo, mas também com encontros ao vivo. Por isso que é tão importante você ter esses encontros comigo, para você aprender, tirar dúvidas e quando surgir uma situação difícil, você vai ter um lugar para compartilhar. Quando você travar, você tem quem ajuda a te destravar. Sheila, como que eu faço para participar disso? Eu quero. Coloca aí, eu quero. Põe aí, deixa eu ver. Porque a jornada Reconecta, ela vai começar imediatamente hoje. Isso! Porque quando você finaliza sua inscrição, você já vai receber no seu e-mail, no mesmo minuto, o seu login de acesso. Logo mais, no dia 16 de julho, nós teremos o nosso primeiro plantão de dúvidas ao vivo. Sabe quando?
Aqui, ó, 16 de julho, diretamente comigo. Imagina só você já vai poder tirar suas dúvidas, me perguntar algo específico e nós vamos poder nos conhecer um pouco mais nesse momento especial. Ai, ai, que momento que será especial. Foram tantas Marias que eu conheci. Ah, outra coisa. E você não leva só a jornada, tá? Porque eu sei que transformar um casamento não é só conteúdo, é ter recurso certo na hora que você mais precisa. Por isso, eu preparei presentinhos que nós chamamos de bônus. Presentinhos que funcionam junto com cada fase para que o caminho seja mais claro e você nunca fique sem resposta. E aí, você quer saber quais são os presentinhos que eu tenho para você que nós chamamos de bônus? Então vamos lá! Primeiro bônus é o Dicionário Tradutor de Homens. É porque a maior fonte de frustração dentro do casamento é a distância entre o que ele diz e o que ele quer dizer. E com esse dicionário, minha amiga, você para de reagir ao que você acha que ele quis dizer e você começa a responder ao que ele realmente comunicou. Isso vai mudar a temperatura de cada conversa. Segundo bônus, é uma aula comigo, aula de como lidar com a família dele. O que você vai fazer quando a família dele, ocupa um espaço que deveria ser seu? Uma aula muito dinâmica, linguagem direta, sem drama, sem culpa, muito boa, você vai amar. O segundo bônus é o guia 30 dias com propósito. Um lar de paz não se constrói com grandes gestos ocasionais, tá? Ele se constrói com ações diárias, intencionais. Então eu trouxe para você esse guia que te dá os próximos 30 dias de movimento concreto, sem precisar saber o próximo passo antes de terminar o atual. E o terceiro bônus é um planner do autocuidado, porque uma mulher, ela precisa se cuidar. Porque uma mulher esvaziada não tem o que dar para o casamento. E esse planner, que eu fiz com muito carinho, ele organiza o seu tempo, a sua energia para que você chegue no seu casamento em um lugar de plenitude, não de esgotamento, morrendo ali. Não. Temos o quarto bônus. 4. Sabe qual é o quarto? É o Date Planner. O Date Planner é um agente de IA construído para você. Você não vai achar em nenhum outro lugar. E ele serve para que você compreenda que se a reconexão não está acontecendo na sua casa, ela precisa acontecer e ela acontece com intenção e não por acaso. Esse agente, ele vai planejar momentos, você vai escrever lá o que você quer, e ele vai planejar momentos de conexão de acordo com o perfil de vocês dois, com o tempo que vocês têm, o dinheiro que vocês têm e qual a etapa que você está no casamento. Uau! Arrasei, gente. Eu arrasei nesse bônus para você. E o quinto bônus é um auxiliar para conversas difíceis, que também é um agente de IA que você só encontra aqui com Sheilinha, que antes de uma conversa delicada, sabe aquela conversa difícil, você vai treinar com ele ali. Você vai encontrar o formato certo. Ai, Sheilinha, eu não sei o que eu respondo. Tá aqui, ó. Você vai perguntar e o meu agente vai dar o passo a passo para você. E você vai chegar no seu marido de um jeito que ele consiga receber e não se defender, que eu já te ensinei numas aulas atrás. Porque a maioria dos conflitos que destroem casamentos começa pela forma como a conversa abre. E além de tudo isso, você ainda tem as sessões ao vivo comigo. A cada 15 dias, um momento só nosso, a gente tomar o nosso chazinho, né? Eu apareço ao vivo com todas as alunas para acompanhar os casos reais, para responder às suas dúvidas, aprofundar o que o método está ensinando. Gente, não é algo genérico, é acompanhamento real, com terapeuta ali ao vivo, Sheilinha falando com você. Porque acompanhamento é o que separa a intenção de resultado, tá? E tem agora algo exclusivo para quem age mais rápido. Sempre tem as primeiras, né? Sempre tem, o povo rapidinho. Então presta atenção, se você é rápida e você quer um bônus exclusivo,
As 15 primeiras mulheres, ao se inscreverem, vão receber algo que eu nunca ofereço em lugar nenhum. Sabe o que que é? Uma sessão de diagnóstico individual de 30 minutos comigo. Ao vivo ali, ó, só eu e você. Gente, a minha agenda no consultório tá cheia, tá lotada. Nós temos alguns horários que tá há meses de espera para quem quer me ter pessoalmente. Mas essas 15 vagas são o único acesso direto que existe agora para você. Só para as 15 primeiras. E nessa sessão, eu mesma vou entrevistar você, vou entender onde está o seu casamento e o que está travado, o que está pesando mais. E com isso, você vai entrar na jornada sabendo exatamente por onde começar. Olha, às vezes você pensa assim, ai, Sheila, eu vou entrar nessa jornada, mas eu não sei. Não, não é para você adivinhar, eu vou falar para você. Ah, Sheila, e se eu não conseguir as 15 primeiras, o que que eu faço? Bom, para todas as 30 inscritas, as primeiras, tem as 15 primeiras, depois tem mais as 30. Você vai receber também, é demais. Gente, essa minha equipe é maravilhosa. Você vai receber o Sheilinha Responde. O que que a Sheilinha Responde? É a minha IA treinada com mais de 12 anos de conteúdo. Imagina você ter uma Sheilinha disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para responder qualquer dúvida sobre o seu casamento. Imagina só, você dizer assim, Sheilinha, não sei o que fazer com meu marido, ele fez isso, isso, isso. Sheilinha, estou precisando falar com ele sobre isso e ele me respondeu aquilo. Imagina, eu vou responder para você. Demais, né, gente? Arrasei, não arrasei? Arrasei. Pensando em você. Agora, deixa eu te colocar isso numa perspectiva real, tá? Sheila, quanto está custando isso? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa que eu quero fazer para você é quanto está te custando não fazer nada? Eu não tô falando em dinheiro, eu não tô falando em dias. Em distância entre você e o seu marido que foi crescendo sem que ninguém pedisse, em conversas que não aconteceram, em noites em que você estava lá, do lado dele, sentia que você estava sozinha. Esse é o custo de não fazer nada. E ele não aparece na fatura do cartão, mas ele está lá, cobrando todo dia. Toda decisão tem um custo. E não tomar decisões, minhas amigas, também tem. A diferença é que o custo de não agir é mais lento, é mais silencioso e costuma ser muito mais alto no final. Agora deixa eu falar sobre o investimento. Uma sessão de terapia hoje comigo, se eu acharia que queria muito fazer terapia com você, você vai pagar entre 350 a 550, dependendo do horário. Para percorrer o que a jornada Reconecta percorre, reconstruir a sua identidade, mapear as suas emoções do casamento, aprender um caminho de reconexão, trabalhar nessa intimidade que está mais morta do que viva, ancorar a fé, construir os hábitos do lar. Ou seja, você precisaria aí, vamos lá, dependendo do seu caso, de 20, 25, 30 sessões. Fazendo as contas, faz as contas lá, tá, 10 mil reais a 16 mil. E o que você teria ao final dessas sessões? Bom, ao final dessas sessões você teria ali 1 hora por semana e o resto do tempo você estaria como? Sozinha. Sem aula gravada para revisitar quando precisar, sem aulas para você assistir de onde e quanto você quiser, sem comunidade no Facebook, sem bônus de acesso, sem acesso permanente, sem nada. Se eu te cobrasse hoje 10 mil pela jornada Reconecta, de verdade, o caminho completo com as 4 fases, os bônus, os agentes de IA que você não encontra em nenhum lugar, não é esse IA que você paga, não, IA da Sheilinha para falar de relacionamento. As sessões ao vivo comigo a cada 15 dias, 1 ano de acesso. Vamos falar a verdade? Já seria justo. Porque seria quase 40% a menos do que você pagaria em terapia para chegar no mesmo lugar. Mas olha, eu não vou te cobrar 10 mil. E sendo sincera, a jornada Reconecta não vai custar nem metade disso. Mentira! Mentira, Sheilinha, você tá colocando esperança no meu coração. Não tô não, minha amiga. A jornada Reconecta vai custar, sabe quanto? 1.297, 1.297. Não porque é barato,
Porque 1.297 é o que a maioria das mulheres gasta em 3 sessões de terapia. E você ainda pode dividir em 12 vezes. A pergunta não é se você pode se dar ao luxo de entrar. A pergunta é: quanto tempo mais o seu casamento pode esperar enquanto você não tem o caminho? Mas calma. Que eu preparei uma surpresa para as mulheres que estiverem verdadeiramente comprometidas em salvar o casamento e ter um lar onde reina a paz e a tranquilidade. Para as mulheres que decidirem dar um passo à frente e fazer parte da turma de mulheres que daqui 3 meses vão estar ali comemorando um casamento restaurado, uma mentalidade diferente, a jornada Reconecta não vai custar 1.297. Para essas mulheres que decidirem nas primeiras 24 horas, o investimento será de 997, ou seja, 12 vezes de R$ 103,11 por mês, ou R$ 3,50 por dia, que não paga nem a sua água. Se for no aeroporto, não paga mesmo, minha amiga. Ô Sheilinha, mas eu tenho garantia disso daí? Garantia? Eu vou além da garantia, meu povo. Porque se você entrar na jornada, presta atenção, Sheilinha aqui. Se você entrar na jornada e nos primeiros 7 dias você sentir que não é para você, olha para mim, eu devolvo. Eu devolvo o seu investimento integral, sem perguntas, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Você experimenta, você decide e o risco é meu. Nossa, Sheilinha, você quer mesmo que eu transforme o meu casamento? Olha, eu falei tudo que eu precisava falar. Coloquei aqui, tudo na mesa. E agora você tem 3 opções. A primeira opção é você virar o rosto, fingir que esse vídeo nunca existiu, que essa oportunidade nunca passou por você na sua frente. Essa é uma opção, você concorda comigo? E você continua a sua caminhada com o seu casamento do jeito que tá. A segunda é você continuar tentando salvar o seu casamento sozinha, sem método, sem ajuda, sem passo a passo, sem fazer da forma certa. E talvez você até chegue, mas você já sabe o que acontece quando você tenta com o método errado. Eu te expliquei lá na nossa primeira aula. Você já esteve aqui antes e nesse caminho você pode acabar gastando muito mais tempo e muito mais dinheiro. Mas você pode escolher a terceira. O terceiro caminho é você investir na jornada Reconecta e percorrer esse caminho com quem já levou centenas de mulheres a salvarem os seus casamentos. Eu vou estar com você, com protocolo, com acompanhamento, com método que eu desenvolvi em 12 anos de consultório, ouvindo assim histórias das mais diferentes que você possa imaginar, independente da ação do seu marido. Eu, de verdade, sendo sua amiga, eu recomendo a terceira. Mas eu preciso ser honesta com você, né? Porque se você não entrar, eu vou continuar do mesmo jeito. A jornada vai acontecer com ou sem você, minha amiga, porque esse barco vai embora, vai zarpar. O que eu quero de verdade é que você esteja aqui, dentro. Quer saber como? Tem um botãozinho aqui que está aparecendo para você, certo? Você vai clicar nesse botão abaixo, vai entrar e nós vamos percorrer esse caminho juntas. Você vai ser a minha Maria. Quantas mulheres na outra edição da jornada Reconecta falaram: Sheilinha, como é que eu faço para ser sua Maria? Tá aqui a oportunidade, mais uma vez, de você ser a minha Maria, de eu ouvir a sua história, de eu pegar na sua mão, de nós caminharmos juntos. Clica no botão abaixo, entra e nós vamos percorrer. Vamos lá? Eu espero você nos próximos dias. Sabe aonde? Lá na primeira aula que nós vamos ter juntas. E aí você vai poder me contar o que é que já mudou na sua vida e o que você ainda quer mudar. Tô indo embora, espero você na próxima aula,
Se inscreva. Beijo da Sheilinha. Se inscreva aqui. Vem, 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 vem. Tchau, tchau.